E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta, ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim e estamos hoje para mais um vídeo de exercício resolvido, hoje sobre geometria analítica, com um tópico que eu acho particularmente interessante e que eu já vi aparecer muito em questões de prova, que é a questão de como achar um ponto simétrico a um plano. Se vocês quiserem dar alguma sugestão de ideia, pedir algum tema para aparecer mais, fica à vontade para deixar um comentário embaixo, ou se vocês preferirem um contato direto, ó, passando aqui, meus contatos diretos, porque a gente pode deixar o canal mais com a cara daquilo que vocês queiram, com uma coisa mais interativa, mais participativa. Sem mais delongas, bora lá, vamos começar o exercício de hoje. Então vamos começar o exercício de hoje, começando, como de costume, pelo enunciado. O enunciado desse aqui é bem direto, ele diz basicamente: determine o ponto simétrico ao ponto A, coordenadas -4, 2, 0, em relação ao plano π. Esse π é o nome do plano, não tem nada a ver com aquela variável 3.14. E a equação do plano é 3x mais 2y mais z igual a 6. Para resolver esse exercício, a gente precisa saber de algumas poucas coisas. Primeiro, o que é a definição de um ponto simétrico a um plano. Se você tem um ponto, digamos A, o nome dele, e um plano, o ponto simétrico em relação ao plano, ele é, em termos não formais, como seria a imagem do ponto A no espelho se o plano fosse o espelho. Matematicamente, a gente define isso como sendo o ponto que tem a mesma distância do ponto A para o ponto π, é a mesma distância do ponto simétrico dele, a linha, para o plano π. Segunda propriedade, o segmento que liga A até a linha tem que ser um segmento perpendicular ao plano. E além disso, o ponto A e o ponto A' estão em lados opostos do plano. Se o ponto satisfaz essas três propriedades, esse ponto A' é o ponto simétrico em relação ao plano. Além disso, a gente vai usar também a equação vetorial da reta, que ela é dada por x0y0z0 mais t vezes xvyv, onde x0y0z0 é um dos pontos da reta, qualquer ponto conhecido, e v é o vetor diretor da reta, é o vetor que está andando na mesma direção que a reta. A gente precisa saber como calcular o vetor normal de um plano. Se você tem um plano que está dado na forma ax mais by mais cz mais d igual a zero, que não por coincidência é chamado de forma normal do plano, as coordenadas ABC geram o vetor normal, que é o vetor que é perpendicular ao plano em qualquer ponto que você pegar. Além disso, a gente também tem que saber como determinar o ponto médio entre dois pontos. O que é bem simples, se você tem dois pontos, A e B, com as coordenadas deles, o ponto médio ele vai ter coordenadas dadas pelas médias dos pontos, tanto em x, quanto em y, quanto em z. Então bora lá, vamos resolver esse problema. Primeira coisa, a ideia geral de todo o processo que a gente vai fazer. A ideia para determinar o ponto simétrico, isso vai funcionar em qualquer exercício de ponto simétrico, não só nesse com esses dados. A ideia geral é, primeira coisa, vamos determinar uma reta que é perpendicular ao plano e que passa pelo ponto A. Porque o ponto simétrico, a linha, é um dos pontos dessa reta. Então a gente reduz de todo o espaço para elementos que estão em uma reta. Segunda coisa, vamos determinar onde essa reta cruza o plano. Esse ponto em que a reta perpendicular ao plano, passando por A, cruza com o plano, vai ser justamente o ponto médio entre A e a linha. Usando a ideia do ponto médio, que a gente já vai saber as coordenadas, e sabendo também as coordenadas do ponto A, a gente pode usar a equação do ponto médio para determinar as coordenadas do ponto A'. Esse é o nosso processo, é isso que a gente vai fazer, é isso que a gente faz em qualquer exercício de ponto simétrico a plano. Primeira coisa então para esse problema, vamos determinar a reta perpendicular ao plano π. A gente tem, pela equação do plano normal, 3x mais 2y mais z igual a 6. Para ela ficar na forma normal, a gente iguala a zero, pegando esse 6 aqui e jogando menos. E o nosso vetor normal vai ser o vetor que tem as coordenadas aqui, os valores que multiplicam x, y, z. Nesse caso, 3, 2, 1. Esse é o vetor normal, ele vai dar a direção perpendicular ao plano e, por consequência, a direção da reta que a gente quer. Como ela tem essa direção e ela passa pelo ponto A, que é o ponto -4, 2, 0, a equação dela vai ser as coordenadas do ponto, -4, 2, 0, mais t vezes 3, 2, 1, coordenadas do vetor diretor. Aqui a gente pode fazer a distributiva para isolar como fica cada variável. Então, a coordenada x a gente tem -4 mais t vezes 3. Na coordenada y, 2 mais t vezes 2. Na coordenada z, 0 mais t vezes 1. A coordenada z vale t. Agora vamos para o próximo passo, que é determinar onde essa reta vai cruzar o plano. Se você tem as coordenadas da reta e se você tem a equação do plano, isso vai valer sempre. Eu quero saber onde duas figuras geométricas se cruzam.
iguala as equações das duas. Então, no caso, a gente vai pegar a equação da reta, a equação do plano e montar um sistema para resolver ela. Para fazer isso, eu vou escrever as 4 equações como se fossem um grande sistema. X igual a menos 4 mais 3t, y igual a 2 mais 2t, z igual a t, 3x mais 2y mais z menos 6 igual a 0. Essa equação é fácil de resolver porque a gente já tem x, y, z isolados, pode substituir todos eles na equação de baixo, vira essa coisa aqui. E aí é fazer distributiva, juntar os termos, que eu vou pular para o vídeo não ficar muito longo. A gente vai ter 14t menos 14 igual a 0. Então, joga 14 menos, passo 14 dividindo, t vale 1. Se t vale 1, a gente substitui de volta aqui nas coordenadas de x, y, z. X vale menos 4 mais 3, menos 1. Y vale 2 mais 2, 4. Z vale t, que é 1. Z vale 1. Então as coordenadas do ponto médio que a gente estava procurando são menos 1, 4 e 1. Esse ponto que a gente acabou de determinar, ele é o ponto médio entre A e a linha. Então, esse ponto ele é dado como sendo a média das coordenadas do ponto A com as coordenadas da linha. Esse é o ponto que a gente determinou, menos 1, 4, 1. Aqui a gente tem as coordenadas de A. E as coordenadas da linha eu deixei indicado como x, y, z, porque a gente ainda não sabe quanto elas valem. Fazendo a média, menos 4 mais x sobre 2, 2 mais y sobre 2, z sobre 2. Cada um deles a gente iguala com a coordenada respectiva, menos 1 para o x, 4 para o y, 1 para o z, e aí resolve cada linha. Na linha de cima, se isolar o x dá 2, na linha do meio, se isolar o y dá 6, na linha de baixo, se isolar o z vale 2. Essas coordenadas são as coordenadas do ponto que a gente procura, então a gente só destaca. A linha vale 2, 6, 2. Damos um destaque maior ainda, e nesse caso a gente pode ir além, porque a gente tem tecnologia para jogar isso no software e ver se as coisas funcionam. Eu simplesmente peguei um software gráfico e mandei ele desenhar. Desenha os 3 pontos que a gente tem, a linha e o ponto médio que a gente achou, desenha a equação do plano e sobrepõe esses desenhos para mim. Ele fez isso aqui. Aqui a gente tem o ponto a linha, menos 4, 2, 0. Esse é o ponto médio que a gente achou, que era aquele menos 1, 4, 1. E aqui o final, 2, 6, 2. E essa coisa azulada é a equação do plano, de acordo com o software. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É legal notar que, apesar de a gente ter feito as contas com um valor específico, o raciocínio disso vai valer sempre. Qualquer ponto simétrico, qualquer plano que vocês precisem encontrar do mundo, vocês podem encontrar fazendo isso. Estendendo um pouco, a gente pode estender esse raciocínio para tentar também determinar retas simétricas. Porque você pode pegar 2 pontos de uma reta, se você tem um plano, você quer achar a reta simétrica por esse plano, você pode pegar 2 pontos da reta, ver o simétrico dele e criar a reta que passa pelos 2 simétricos. É um processo mais trabalhoso, mas isso é da natureza do exercício mesmo. Agradeço a todos vocês por terem me assistido até aqui e lembrando vocês que se vocês quiserem comentar, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, pedir temas futuros, fica à vontade para deixar um comentário embaixo, ou se vocês preferirem, passando aqui meus contatos diretos, sempre com a ideia de tentar deixar o canal com a cara de tudo aquilo que vocês querem ver, mais interativo, mais divertido, mais interessante para todo mundo. Muito obrigado por hoje, eu espero de verdade poder ver vocês no futuro, em outro vídeo, outro tema, outro exercício, talvez uma anedota. Obrigado pessoal, até lá!